a leste do sol e a oeste da lua. Era uma vez um pobre lavrador que tinha muitos filhos e pouquíssimo para oferecer-lhes em matéria de comida e de roupa. Eram todos belos, mas a filha mais nova se destacava. Sua beleza era tão grande que não encontrava limites. Certa noite, então, em uma quinta-feira de outono, com um tempo impetuoso do lado de fora, sob uma escuridão terrível e uma tempestade que de tão pesada e agitada fazia as paredes da casinha sacudir-se sem parar, encontravam-se todos juntos à lareira, cada qual ocupado com algo diferente, quando de súbito alguém bateu 3 vezes contra a vidraça. Saindo o homem para verificar de que se tratava, encontrou ali um urso branco enorme. "Boa noite, senhor", disse o urso branco. "Boa noite", respondeu o homem. "Porventura me concederias, senhor, tua filha mais nova? Se o fizeres, serás tão rico quanto hoje és pobre." Aquele homem em nada se opunha a fazer-se rico, mas antes refletiu: "Devo primeiro levar isso à minha filha." Então avançou casa adentro e declarou a todos que, do lado de fora, um urso branco e enorme prometera deixá-los a todos ricos se obtivesse a filha mais nova. A jovem se recusou e afirmou que não queria ouvir mais nada sobre o assunto. Assim, o homem saiu novamente e combinou com o urso branco que o animal deveria retornar na noite da quinta-feira seguinte para receber dela uma resposta. O lavrador a persuadiu em seguida, falando-lhe de tal maneira sobre a riqueza que possuiriam e sobre quão bom aquilo seria para ela, que acabou por fazer-lhe a cabeça. A jovem lavou e remendou todos os seus trapos, aprumou-se para parecer o mais inteligente possível e preparou-se para partir. Pouco era o que tinha para levar consigo. Na quinta-feira seguinte, o urso branco veio buscá-la. Tendo-se ela, com sua trouxinha, sentado sobre suas costas, partiram os dois. Percorrido já a grande parte do trajeto, o urso branco lhe disse: "Estás com medo?" "Não, de modo algum", respondeu ela. "Agarra-te firme em meu pelo, e não haverá perigo algum", disse ele. E assim ela foi para muito, muito longe, até chegarem a uma grande montanha. Nela o urso branco bateu, e uma porta se abriu. Os dois adentraram um castelo em que muitos cômodos brilhantemente iluminados refulgiam tons de ouro e de prata. Havia também um enorme saguão, no qual se estendia uma mesa tão magnífica que seria difícil fazer alguém compreender quão esplêndida era. O urso branco deu à jovem um sino de prata e revelou-lhe que, ao precisar de algo, deveria tão somente soá-lo para que surgisse o que desejasse. Assim, após ter comido e à medida que a noite se aproximava, ela, que enfrentara longa viagem, ficou com sono e notou que gostaria de ir para a cama. Mal a jovem soou o sino, encontrou-se em um quarto em que uma cama lhe fora preparada, e que era a cama mais bela em que se poderia querer dormir. Havia travesseiros de seda e também de seda, cortinas com orladuras douradas. Tudo o que havia no cômodo era da cor do ouro ou da prata. No entanto, tendo-se ela deitado e tendo apagado a lamparina, um homem veio deitar-se ao seu lado. Pasmai, tratava-se do urso branco, que durante a noite havia abandonado a forma animal. Ela, porém, jamais o via, pois ele sempre chegava depois de apagada a lamparina e sempre partia antes do amanhecer. Tudo correu bem por um tempo. Então ela começou a sentir-se muito triste e pesarosa, pois tinha de passar o dia inteiro sozinha. Desejava regressar à casa de seu pai e de sua mãe, de seus irmãos e de suas irmãs. O urso branco quis saber o que se passava com ela, que lhe disse que era maçante a vida ali na montanha, onde tinha de ficar sempre sozinha, e que na casa de seus pais havia todos os seus irmãos e irmãs. Era por não voltar para eles que se sentia pesarosa. "Talvez se possa remediar isso", disse o urso branco, "se me prometeres que jamais conversarás a sós com tua mãe, mas somente quando houver também a presença de outros. Ela desejará tomar tua mão e conduzir-te a um quarto, para que possa conversar contigo a sós. Não deves concordar com isso de modo algum, caso contrário, grande desgraça se abaterá sobre nós dois." Certo domingo, então, o urso branco veio ter com ela e lhe disse que poderiam partir para a casa de seu pai e de sua mãe. Com ela sobre as costas, ambos viajaram até lá, percorrendo um longuíssimo caminho em muitíssimo tempo. Por fim, chegaram a uma casa de fazenda enorme, fora da qual seus irmãos e suas irmãs corriam e brincavam. A casa era tão bela que dava prazer contemplá-la. "Teus pais agora moram aqui", disse o urso branco, "mas não te esqueças do que eu te disse. Caso contrário, farás mal a ti e a mim." "Jamais me esquecerei", declarou ela. E tão logo a jovem entrou na casa, o urso branco deu as costas e regressou.
Tão jubilosos ficaram todos quando ela retornou para os pais, que parecia que tal alegria jamais teria fim. Todos achavam que seu pai não poderia agradecer-lhe o suficiente por tudo o que fizera por eles. Ora, eles possuíam agora o que sempre tinham querido, e nada poderia ser melhor. Todos lhe perguntaram como estava a vida onde ela então morava. Tudo também caminhava bem, respondeu. Também ela tinha tudo o que poderia querer. Que outras respostas teve de dar não sei dizer, mas estou certo de que ninguém descobriu muito. À tarde, no entanto, tendo eles almoçado ao meio-dia, tudo se deu como o urso branco previra. A mãe da jovem desejou ter com ela a sós em seu quarto. Ela, porém, recordou-se do que o urso dissera e não se deixou levar. O que há para ser dito pode ser dito a qualquer momento, respondeu. À sua maneira, contudo, a mãe acabou por convencê-la, e a jovem se viu forçada a revelar-lhe toda a história. Assim, disse-lhe que toda noite, uma vez apagada a lamparina, um homem vinha e se deitava ao seu lado, que jamais o via porque ele sempre a deixava antes de raiar o dia, que se pegava constantemente triste, pensando em quão feliz ficaria se pudesse vê-lo, e que tinha de ficar sozinha todo o dia, o qual acabava por tornar-se maçante e solitário. — Ah! — gritou a mãe, horrorizada. — Provavelmente te estás deitando com um troll. Eis que te ensinarei, porém, a vê-lo. Hás de levar contigo um pedaço de minhas velas, o qual podes ocultar em teu seio. Usa o pedaço para vê-lo enquanto estiver dormindo, mas cuida para que gota nenhuma do sebo o atinja. Ela então pegou a vela e a ocultou no próprio seio. Quando se aproximou a noite, o urso branco chegou para buscá-la. Tendo os dois percorrido certa distância, o animal perguntou-lhe se tudo não havia transcorrido como ele previra, ao que ela se viu forçada a dizer que sim. — Se tiveres feito o que tua mãe desejava, disse ele, terás atraído grande desgraça sobre nós. — Não, replicou ela, não fiz nada. Tendo a jovem chegado a casa e tendo-se deitado, as coisas ocorreram como de costume, e um homem veio deitar-se a seu lado. Tarde da noite, quando pôde ouvir que ele estava dormindo, ela se levantou, fez fogo, acendeu a vela, deixou o lume iluminá-lo e o viu. Tratava-se do príncipe mais belo que seus olhos já haviam contemplado. Ela gostou tanto dele que teve a impressão de que morreria se não o beijasse naquele instante, e assim o fez. No entanto, enquanto o beijava, deixou 3 gotas do sebo quente cair sobre sua camisa, acordando. — Mas o que fizeste? Disse ele. — Atraíste desgraça para nós dois. Se houvesses esperado 1 ano, eu ficaria livre. Possuo uma madrasta que me amaldiçoou, fazendo com que durante o dia eu seja um urso e à noite um homem. Agora, porém, tudo está acabado entre nós. Devo deixá-la e retornar para minha madrasta. Ela mora em um castelo localizado a leste do sol e a oeste da lua, onde há uma princesa cujo nariz possui 3 varas de comprimento. É com ela que devo agora casar-me. A jovem chorou e se queixou, mas em vão. Ele devia partir. Em seguida, perguntou-lhe se não poderia acompanhá-lo, o que porém era impossível. Podes indicar-me então o caminho que até lá conduz, para que vá procurar-te? Isso certamente eu posso fazer. Sim, podes de fato fazê-lo, disse ele, mas não há caminho para lá. O castelo fica a leste do sol e a oeste da lua, e jamais descobririas como alcançá-lo. De manhã, quando a jovem acordou, tanto o príncipe quanto o castelo haviam sumido. Estava ela deitada em um pequeno tufo de grama no meio de um bosque escuro e cerrado. A seu lado encontrava-se a mesma trouxinha de trapos que havia trazido de casa consigo. Então, após ter esfregado os olhos para afastar o sono e chorado até não aguentar mais, ela se pôs a caminho, andando por dias e dias até chegar, por fim, a uma grande montanha. Do lado de fora, uma senhora, sentada, brincava com uma maçã dourada. A menina lhe perguntou se conhecia o príncipe que morava com a madrasta no castelo localizado a leste do sol e a oeste da lua, e que se casaria com uma princesa cujo nariz tinha 3 varas de comprimento. — Como a senhorita tomou conhecimento dele? — perguntou-lhe a senhora. — Será que não és tu quem deveria tê-lo contigo? — Sou eu mesma, disse ela. — Mas és tu, então? Continuou a senhora. — Nada sei dele, exceto que mora em um castelo que se encontra a leste do sol e a oeste da lua. Levarás muito tempo para chegar lá, e isto se de fato chegares. Haverás, porém, de tomar contigo meu cavalo, para que possas cavalgar até uma senhora vizinha minha. Talvez ela te possa dizer algo sobre ele. Quando lá chegares, deves golpear o cavalo debaixo de sua orelha esquerda e ordenar-lhe que volte para casa. A maçã dourada, contudo, poderás levar contigo. A menina então subiu no cavalo e cavalgou por um longuíssimo caminho,
até que enfim chegou à montanha. Sentada do lado de fora, uma mulher de idade trazia uma escova de carda dourada nas mãos. A jovem quis saber se conhecia o caminho para o castelo que ficava a leste do sol e a oeste da lua, mas recebeu como resposta aquilo mesmo que a primeira senhora lhe havia dito. Nada sei quanto a isso, exceto que fica a leste do sol e a oeste da lua, e que demorarás muito para chegar lá, e isto se de fato chegares. Haverás, porém, de tomar meu cavalo contigo e cavalgar até a senhora que mais próximo mora de mim. Talvez ela saiba onde se encontra o castelo. Quando tiveres chegado até ela, poderás apenas golpear o cavalo debaixo de sua orelha esquerda e ordenar-lhe que volte para casa. Em seguida, deu-lhe a escova de carda dourada, pois segundo ela lhe poderia ser útil. A jovem então montou no cavalo e voltou a percorrer um trajeto estafante. Muito tempo depois chegou a uma grande montanha, na qual se sentava uma mulher de idade a girar uma roca dourada. Também a essa senhora a jovem perguntou se conhecia o caminho que levava ao príncipe e onde poderia encontrar o castelo que ficava a leste do sol e a oeste da lua. O que se seguiu, porém, não foi nada de novo. Será que não és tu quem deveria tê-lo contigo? Perguntou-lhe a senhora. Sim, sou eu mesma quem deveria tê-lo, respondeu a menina. A velha encarquilhada, porém, não sabia mais que as outras. Que ficava a leste do sol e a oeste da lua, ela sabia, e que levarás muito tempo para chegar até lá, isto se de fato chegares. E continuou, no entanto, poderás tomar meu cavalo, e creio ser melhor que cavalgues até o vento do leste e o interrogue. Talvez ele saiba onde se encontra o castelo e te sopre até lá. Ao chegares a ele, porém, deves golpear o cavalo debaixo de sua orelha esquerda, ao que ele voltará para casa. Em seguida deu à jovem sua roca dourada, dizendo, talvez isto te venha a ser útil. A jovem precisou cavalgar por muitos dias. Depois desse cansativo período, conseguiu enfim chegar e perguntar ao vento do leste se lhe poderia revelar o caminho para o príncipe que vivia a leste do sol e a oeste da lua. Bem, disse-lhe o vento do leste, já ouvi falar do príncipe e seu castelo, mas não conheço o caminho que conduz até lá, porque nunca soprei tão longe. Se assim o desejares, porém, acompanhar-te-ei junto com meu irmão, o vento do oeste. Ele deve conhecer o caminho, pois é muito mais forte que eu. Podes sentar-te sobre minhas costas, e assim te conduzirei. Sentou-se ela então sobre suas costas, e com que rapidez partiram. Ao chegarem, o vento do leste entrou e declarou que a jovem com quem viera era aquela que deveria ter o príncipe consigo no castelo localizado a leste do sol e a oeste da lua. Disse também que ela estivera viajando para encontrar o príncipe novamente, que ele mesmo a acompanhara até ali e que gostaria de saber se o vento do oeste conhecia o paradeiro do castelo. Não, respondeu Duas. Jamais soprei tão longe. Se o desejares, posso acompanhar-te até o vento do sul, que é muito mais forte que nós dois e já vagueou por distâncias enormes. Talvez ele possa dizer-te tudo o que desejas saber. Senta-te sobre minhas costas e te levarei até ele. Ela então o fez e viajou até o vento do sul. Mais uma vez levou pouco tempo no trajeto. Quando chegaram, o vento do oeste perguntou ao vento do sul se poderia revelar à jovem o caminho do castelo que se localizava a leste do sol e a oeste da lua, pois era ela aquela que deveria casar-se com o príncipe que lá vivia. Ah, sim, disse o vento do sul. Então é ela. Bem, muito já viajei ao longo da vida e por toda sorte de lugares. No entanto, jamais soprei tão longe assim. Se quiseres, porém, irei contigo até meu irmão, o vento do norte. Ele é o mais velho e o mais forte de todos nós. Se não souber dizer-te onde fica, ninguém mais poderá fazê-lo. Senta-te sobre minhas costas e te conduzirei até lá. Ela então sentou-se sobre as costas dele, que logo partiu com enorme pressa. Não se demoraram muito tempo no caminho. Aproximando-se de onde morava o vento do norte, sentiram-no tão selvagem e furioso que um frio lhes subiu pela espinha muito antes de lá chegarem. O que quereis? Rugiu ele de muito longe, o que os deixou paralisados. O vento do sul respondeu, sou eu, e aqui está aquela que deveria ter consigo o príncipe que mora no castelo a leste do sol e a oeste da lua. Ela deseja perguntar-te se já estiveste lá e se lhe poderias revelar o caminho, porque gostaria de encontrá-lo de novo. Sim, disse o vento do norte, sei bem onde fica. Certa vez, soprei até lá uma folha de álamo, mas passei os dias seguintes tão cansado que nada mais consegui soprar. Porém, se de fato ansiares por chegar ali e não tiveres medo de acompanhar-me, colocar-te-ei sobre minhas costas
e se possível tentarei soprar-te até lá. Para lá devo ir, afirmou ela, e se houver como fazê-lo, eu farei. Tampouco terei medo, não importa quão rápido fores. Muito bem, disse o vento do norte, mas deves dormir aqui esta noite. Para chegarmos lá, precisamos ter o dia inteiro pela frente. Na manhã seguinte, bem cedo, o vento do norte fê-la despertar, inflou-se e tornou-se tão grande e tão forte, que somente vê-lo já causava medo. Partiram assim os dois, lá no alto, abrindo caminho pelo ar como se não fossem parar até que chegassem ali onde o mundo terminava. Embaixo, caía uma furiosa tempestade, derrubando árvores e casas. Quando sobrevoaram o mar, os barcos afundaram às centenas, e assim iam avançando. Passou-se muito tempo e depois mais tempo, e ainda se encontravam sobre o mar. O vento do norte ficava mais e mais cansado. Por fim, estava de tal maneira exausto que mal conseguia soprar, e foi caindo e caindo, descendo e descendo, até que ficou tão baixo que as ondas começaram a chocar-se contra os calcanhares da pobrezinha que estava carregando. — Estás com medo? Perguntou o vento do norte. — Não sinto medo, respondeu ela, sendo fiel à verdade. Todavia, não estavam muito longe da costa. O vento do norte possuía precisamente a força necessária para jogá-la sobre a praia, bem abaixo das janelas de um castelo que se encontrava a leste do sol e a oeste da lua. O vento ficou tão exausto e esgotado que se viu obrigado a descansar dias a fio antes de regressar para casa. Na manhã seguinte, a jovem sentou-se à sombra dos muros do castelo para brincar com a maçã dourada. A primeira pessoa que a viu foi a donzela do nariz longo, que deveria ter o príncipe. — O quanto desejas por esta maçã dourada, menina? Disse, abrindo a janela. — Não há ouro ou dinheiro que a compre, respondeu a jovem. — Se não é possível comprá-la com ouro ou com dinheiro, o que a comprará? Podes pedir o que bem te aprouver, replicou a princesa. — Pois bem, se me for possível ir ter com o príncipe que aí vive e passar com ele a noite de hoje, poderás tê-la, disse a jovem que chegara com o vento do norte. — Muito bem, respondeu a princesa, que porém já se decidira quanto ao que fazer. Ela pegou então a maçã dourada. No entanto, quando chegou a noite e a jovem subiu ao aposento do príncipe, ele estava dormindo, por obra da outra. Aos prantos, a pobrezinha o chamou e sacudiu, mas foi incapaz de acordá-lo. De manhã, logo ao despontar da aurora, ali entrou a princesa do nariz longo e a pôs para fora. Durante o dia, a menina voltou a sentar-se sob as janelas do castelo, onde se pôs a brincar com a escova de carda dourada. Tudo, então, sucedeu como antes. A princesa quis saber quanto gostaria de receber pela escova, ao que a jovem respondeu que o objeto não seria vendido por ouro nem por dinheiro. Somente se lhe fosse autorizado ver o príncipe e passar com ele aquela noite, é que seria possível tê-lo. No entanto, quando a jovem subiu ao quarto do príncipe, estava ele adormecido novamente. Não importava quanto o chamasse ou sacudisse, tampouco quanto chorasse. O príncipe continuava adormecido e ela era incapaz de reavivá-lo. De manhã, ao despontar da aurora, a princesa do nariz longo esteve de novo ali e a colocou mais uma vez para fora. Firmado o dia, a jovem se sentou sob as janelas do castelo a fim de girar sua roca dourada. Também aquilo a princesa do nariz longo queria. Então, abriu a janela e perguntou à menina por quanto poderia comprá-la. A menina disse o mesmo que dissera nas ocasiões anteriores, isto é, que a roca não estava à venda por ouro nem por dinheiro. Apenas se lhe fosse autorizado ir ao príncipe que ali vivia e passar com ele a noite, é que a princesa a teria. — Sim, disse a princesa. — Aceito de bom grado. Naquele lugar, porém, sentados em um aposento vizinho ao do príncipe, encontravam-se alguns cristãos que tinham sido levados para lá à força. Por 2 noites seguidas, ouviram no quarto dele uma mulher que chorava e o chamava, e por isso decidiram avisá-lo. Naquela noite, então, quando a princesa mais uma vez lhe trouxe a poção do sono, o príncipe fingiu bebê-la e a despejou às suas costas, desconfiando do que se tratava. Tendo ela retornado a seu quarto, ele, portanto, estava acordado e pôde ouvi-la dizer como chegara ali. — Chegaste na hora certa, afirmou o príncipe, pois amanhã mesmo eu me casaria. Não desejo, porém, ter comigo a princesa do nariz longo, e somente tu podes salvar-me. Direi que desejo ver de que minha noiva é capaz e lhe pedirei que lave a camisa que 3 gotas de sebo sujaram. A isso ela não se oporá, uma vez que ignora que foste tu quem as derramou ali. No entanto, só as pode lavar quem nasceu de pais cristãos, e não quem vem de um bando de Tróis.
Assim, decretarei que só poderei ter por esposa a quem puder lavá-las, e sei que disso tu és capaz. Grandes foram o gozo e a felicidade dos dois naquela noite. No dia seguinte, porém, aquele em que o casamento se realizaria, o príncipe declarou: Devo ver agora de que minha noiva é capaz. Isso tu podes fazer, disse a madrasta. Tenho eu uma delicada camisa que gostaria de usar no casamento, mas sobre ela caíram 3 gotas de sebo que desejo ver lavadas. Fiz votos de que só me casaria com aquela que conseguisse retirá-las. A que for incapaz de tanto, não julgarei digna de ficar comigo. Bem, pensaram eles, tratava-se de algo muito pequeno, e assim não se opuseram. A princesa do nariz longo começou a lavar da melhor maneira que podia, mas quanto mais lavava e esfregava, maiores ficavam as manchas. Ah, mas não és capaz de lavá-las, disse-lhe a bruxa Troll que a princesa tinha por mãe. Deixa-me tentar. Em pouco tempo, porém, também ela viu a camisa ficar pior. Quanto mais a lavava e esfregava, maiores e mais escuras se mostravam as manchas. Outras Trolls vieram ainda fazer o mesmo, mas quanto mais a lavavam, mais escura e feia se tornava a camisa, até o momento em que ficou tão negra que parecia ter passado pela chaminé. Oh, bradou o príncipe, nenhuma de vós serve para nada. Há uma pedinte do outro lado da janela, e certo estou de que é capaz de lavar melhor do que todas vós. Entra, menina. Tendo ela entrado, ele continuou. És capaz de deixar esta camisa limpa? Oh, não sei, disse ela, mas tentarei. E tão logo pegou a camisa e a mergulhou na água, o tecido ficou branco como a neve, ou até mais branco. Eis que me casarei contigo, declarou o príncipe. Então, a velha bruxa Troll se encolerizou de tal maneira que explodiu. O mesmo deve ter ocorrido à princesa do nariz longo e aos outros Trolls, pois jamais se ouviu falar deles novamente. O príncipe e sua noiva libertaram todos os cristãos encarcerados ali e levaram consigo todo o ouro e toda a prata que conseguiram carregar, mudando-se para muito longe do castelo que ficava a leste do sol e a oeste da lua.